E é isso aí. Hoje é dia 12 de fevereiro, agora são 8h26 da noite, relacionado ao japonês, já completei tudo. Eu nem lembro, na verdade, a última vez que eu vim gravar tão tarde da noite assim. Deve ter sido muito no início do canal, tipo, nossa, bem nos primeiros meses, coisa do tipo, entendeu? Faz muito tempo que eu não gravo tão tarde. Eu tô aqui mais pra falar sobre a mudança de realidade que eu fiz hoje, que é a mudança de realidade 1.1. Alguns dias tem conteúdos para serem adicionados que são extremamente fáceis e extremamente difíceis. Então essa mudança de realidade ela vai visar o seguinte: nos dias que eu ver que o conteúdo para ser adicionado é um conteúdo muito simples ou é muito pouca coisa, eu vou estudar uma página inteira daquele documento, não mais. E nos dias que eu ver que for mais complexo, eu estudo apenas metade da página. Acabou que durante essa semana eu adicionei 45 cards, só que foi muito desnivelado. Teve dia que eu adicionei 2 cards, teve dia que eu adicionei 12, se eu não me engano, na quinta-feira eu adicionei 12 cards de uma vez. Faltam 26 páginas para esse livro acabar, então se eu estudar apenas meia página por dia, vai dar 25, 50, 52 dias até acabar esse documento. Mas eu espero que não dure tudo isso. Eu tô torcendo aí para que não dure tudo isso. Essa que vai começar é a 7ª semana, então foram aí 7 vezes 7, 49 dias já nessa saga gigantesca. Enfim, pelo menos esse livro tá acabando, tá cada vez mais próximo de acabar e não falta muito para poder começar uma contagem regressiva, né? Lembrando que a contagem regressiva aí começa a partir da página 15, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar também sobre os meus estudos é que é o seguinte: eu tô sentindo que eu tô adicionando bastante conteúdo novo, mas eu não tô conseguindo absorver ele da forma como eu gostaria, entendeu? Uma absorção bem mais profunda, bem mais encravada. E para fazer isso, para fazer esse nível de absorção, é necessário mais tempo, entendeu? E aí eu não sei, né? Parece que eu tô adicionando um monte de coisa, a maré tá subindo rapidamente, entendeu? A onda tá crescendo cada vez mais, e eu me pergunto como é que vai ser quando eu passar desse nível, quando eu passar desse degrau, entendeu? Tem uma coisa também que tá me assustando um pouco sobre o conteúdo pro Anki, é que no desafio dos 3 meses, teve algumas semanas que eu fui estudar algumas notícias da internet, e peguei umas notícias assim bem cabreiras, tipo uma notícia falando sobre um campeonato de shogi no Japão, por exemplo, que eu consigo me lembrar de cabeça. Realmente, eu tô com bastante medo de vocabulários desse tipo, e me pergunto se adicionar uma página inteira do documento pro Anki por dia seria uma boa opção. Eu realmente ainda não sei como é que eu vou lidar com isso, mas é bom eu ficar esperto com esse tipo de coisa também. Então, até o momento é isso. Vamos ver o que acontece durante essa semana. Até mais. E é isso aí. Hoje, dia 15 de fevereiro, agora são 9h37 da manhã, relacionado ao japonês, revisei o Anki, estudei minha parcela diária. Bom, eu tô aqui pra passar rapidinho o que tá acontecendo. Hoje é quarta-feira, eu tô aqui pra passar rapidinho o que tá acontecendo sobre o Anki. Ontem eu tive uma revisão um pouco mais longa do que eu esperava. Foram 10 minutos no baralho de sentenças, dos quais eu errei alguns cards. Eu acho que eu errei aqui uns 20 cards mais ou menos dos 117 que apareceram. Eu realmente esperava que daqui pra frente o tempo de revisão dos cards iria aumentar um pouco e eu ia sair dos 5 minutos, mas na real não. Hoje mesmo eu resolvi tudo em 7 minutos mais ou menos. Sobre a mudança de realidade, que é sobre isso que eu vim falar, acaba que eu tô adicionando bastante coisa no meu Anki. Hoje mesmo eu acabei de adicionar 9 cards aqui no Anki. Eu tô com realmente um certo cagaço de colocar conteúdo demais no Anki, acabar explodindo ele, coisas desse tipo. Então faltam 24 páginas para terminar o documento piloto. De qualquer forma, alguns conteúdos que estão aparecendo, alguns vocabulários que estão aparecendo são vocabulários assim bem específicos, e eu sinto que estou tendo alguma dificuldade em absorvê-los, entendeu? Eu lembro da leitura, mas não necessariamente do significado, é um pouco esquisito. Além disso, nesse material, nesse momento, eu estou tendo alguma certa dificuldade na hora de traduzir os cards, porque algumas coisas que aparecem, tipo assim, tem um significado separadamente que eu conheço, mas junto forma uma expressão idiomática que eu não conhecia antes. Como, por exemplo, Akanotanin. Esse Akanotanin que vocês estão vendo aqui é tipo uma pessoa desconhecida, entendeu? Um estranho. Só que o que acontece? Ak é vermelho, mas também pode ser usado para bebês e tudo mais. Mas especificamente esse kanji de AK é vermelho. E Tanin é estranho. Aí, ou seria outra pessoa, entendeu? Não necessariamente um estranho, mas outra pessoa, tá ligado? Que você conhece ou não.
E aí ficaria pessoa vermelha. Aí você fica, pessoa vermelha... Entendeu? Não faz muito sentido. Então são expressões idiomáticas que assim, você olha e você fala, cara, não tem como eu saber isso aqui nem se eu quisesse. Um caso parecido aparecia em One Piece, Humano Roné, se eu não me engano. Tipo, osso de cavalo. E aí você fica tipo, osso de cavalo? Humano Roné? Mas que merda é essa? E aí quando você vai ver, tipo, o significado da expressão idiomática é uma pessoa que você não conhece as origens dela, entendeu? Uma pessoa sem nome, sem renome, no caso, né? Tipo, sem fama, um desconhecido, um estranho que surgiu do nada, tá ligado? E, assim, existem esses casos específicos e tem casos mais gerais ainda, entendeu? E esse tipo de caso tá me deixando um pouco... Não posso dizer desconfortável, mas de certa forma causa um certo desconforto, sim. Já vai se articulando aí. Até mais. E é isso aí. Hoje, dia 18 de fevereiro, agora são 9h25 da manhã, relacionado ao japonês. Já revisei o Anki, estudei a minha parcela de conteúdo diário. Bom, eu tô aqui para falar sobre o que pegou ontem e hoje também, né? Ontem o tempo de revisão do Anki foi um pouquinho mais longo do que eu esperava, principalmente no baralho de palavras, onde foi mais ou menos uns 10 minutos para zerar o baralho de palavras. E a quantidade de cards que eu errei também foi um pouco alta, foi mais de 20 cards. Eu sentei para fazer minha horinha de estudo, né? Sentei para estudar, propriamente dito. E percebi que, bom, tava com pouco conteúdo desconhecido na página que eu tava estudando. E eu pensei, bom, é uma boa oportunidade para aplicar a mudança de realidade e estudar a página inteira para poder terminar logo com essa porcaria. E aí eu estudei geral, entendeu? E marquei o conteúdo que eu não sei, enfim, fiz todo o processo e acabei adicionando 13 cards no meu Anki de uma vez. E hoje o tiro, né, como esperado, saiu pela culatra, né? O Anki deu o seu coice. Hoje a minha revisão durou bem mais de 10 minutos no baralho de sentenças. Eu errei bastante cards, foram mais de 30 cards errados hoje. E quando eu fui sentar para ver o meu conteúdo diário que eu ia estudar hoje, eu adicionei mais 9 cards no meu Anki. Então amanhã ainda vai ser um pouquinho mais tenso. O que está acontecendo de forma geral com o meu Anki, né? Amanhã vão ser mais de 130 cards. E o que está acontecendo é o seguinte, os cards eles não estão mais amadurecendo, entendeu? Antes os cards estavam amadurecendo com muita rapidez, muita facilidade, mas agora eles não estão mais amadurecendo, está sendo mais difícil passar esses cards. Então tá vencendo muito card, o tempo de revisão tá aumentando gradualmente, entendeu? E eu não sei exatamente como lidar com isso. O baralho de palavras, pra vocês terem uma ideia, amanhã vão ser 170 cards, durante essa semana vai ser uns 150 quase todo dia. Então, tá sendo revisões, são revisões de 10 minutos, são revisões bem longas, muito desanimadoras, muito chatas de se fazer. E me faz questionar seriamente se colocar um selo no baralho de palavras, estudar aí 7 minutos por dia, né? É um meio termo, posso dizer assim. Estudar só 7 minutos por dia não seria melhor do que manter nesse ritmo absurdo que tá rolando, né? O tempo de revisão tá subindo, o número de cards errados tá subindo, o número de páginas ao menos tá caindo. Faltam aí 22 páginas para acabar esse conteúdo aqui, né? Bom, por hora é isso. Amanhã eu vou sentar para fazer o relatório geral. Então, até mais. E é isso aí, hoje é dia 20 de fevereiro, agora são 3h42 da tarde, relacionado ao japonês, revisei o Anki, estudei minha parcela diária, por hoje é só. Ainda não consumi conteúdo e eu tô com muita preguiça de fazer esse tipo de coisa, para ser bem honesto, mas é isso aí. Bom, eu tô aqui para passar o que aconteceu ontem em relação ao relatório semanal. Percebi que, nossa, a última semana foi quase um martírio horrível, assim. E a causa foi justamente a quantidade de cards que eu adicionei. Durante a semana passada adicionei 58 cards, o que deu uma média mais ou menos aí de uns 8 cards por dia, 8.12 mais ou menos cards por dia. Então foi uma média assim bem alta de cards, um conteúdo que veio muito rápido, que não deu muito tempo para ser absorvido e que tornou as revisões um pouco estressantes. Na semana passada eu levei mais ou menos uns 10, 15 minutos para revisar o baralho de sentenças, mas eu acho que o que mais prejudicou mesmo foi a questão do estresse, cara. Muito estressante revisar aquele tanto de coisa. Mas, se eu parar para observar a história desse desafio dos 1001 cards,
Na semana que tem uma quantidade absurda de cards e conteúdo difícil sendo adicionado, na semana seguinte, nas 2, 3 semanas seguintes, geralmente é assim, muito simples. E sentando para dar uma lida ali na próxima página do que eu vou estudar amanhã e depois, eu percebi que o conteúdo promete manter essa mesma sequência. Então, semana passada foi extremamente difícil, mas essa semana promete ser um pouco mais simples de ser resolvido. O número de cards recentes está subindo e o número de cards maduros não está conseguindo acompanhar. Os cards também estão com uma dificuldade muito grande em espaçar, tipo, tá muito junto, muito aglutinado. Pra vocês terem uma ideia, o intervalo de 3 dias, no caso, tá com mais de 80 cards. De qualquer forma, faltam aí mais ou menos umas 5 semanas para terminar o documento. E eu espero que depois desse conteúdo eu faça uma pausa antes de entrar no conteúdo pro Anki, porque assim, terminar um e ir direto pro outro não vai rolar. Tá muito complicado. O meu plano é adicionar apenas 2 cards por algum tempo, entendeu? Pelo menos 1 ou 2 semanas para poder amadurecer bastante os cards, espaçar bastante os cards. E aí depois a gente vem com tudo no conteúdo pro Anki. Bom, de toda forma é isso. Até mais.